Te louvamos, Pai querido, por essa manhã na Tua presença. Te agradecemos por aquilo que já aprendemos, a Tua palavra, Senhor. E vamos continuar louvando o Teu nome, ó Deus, aprendendo mais de Ti. Porque esse lugar é um lugar muito bom para estar na Tua presença. Perdemos quando não chegamos até aqui para louvar o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua palavra cada dia, a obedecer, a sermos sinceros diante de Ti, para que possamos Te louvar com o coração limpo, com a nossa mente pura diante do Senhor. Usa os líderes de louvor, usa o Teu servo na entrega da mensagem e abra os nossos corações. Nós possamos abrir, aliás, nós que vamos abrir nosso coração para que o Senhor entre e faça morada, que o Senhor faça de nós um instrumento vivo na Tua presença. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Yeah.
misericórdia se renovam, é por isso nós estamos aqui agora, Pai. Amém?
paz, irmãos. Vamos continuar nossa adoração ao Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos estar lendo ali em Provérbios 20, o versículo 35. Provérbios 20, versículo 35, a palavra de Deus nos diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E nesta manhã nós estamos aqui para cumprir todos os propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas. E todas as vezes que eu entrego aquilo que Deus já me deu, é um reconhecimento a Ele, como Senhor e Salvador da minha vida. E nesta manhã nós possamos fazer isso com alegria, devolver tudo aquilo que Deus já nos deu. Ele já nos deu, não tem deixado nos faltar nada. E nessa manhã é isso, com gratidão no coração, nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Coloque-se de pé agora. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pega aí, pega o seu envelope, levante ao Senhor, que como gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito a nós, por meio de tantas dificuldades que nós temos visto, Ele tem ainda cuidado de nós, Ele tem andado conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos essa manhã, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos dá de estarmos na tua casa, ó Pai, para te adorar, para glorificar o teu santo nome. Nesta manhã, ó Pai, nós estamos aqui, devolvendo ao Senhor tudo que o Senhor tem nos dado primeiro, ó Pai. Então receba, ó Pai, nossos dízimos, as nossas ofertas, cubra a nossa casa com o teu sangue, não deixa faltar nada, ó Pai, sobre as nossas mesas, ó Deus, que possamos, ó Deus, dia após dia, Pai, a tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Que possamos assim estar ajudando, ó Pai, aos necessitados, todos aqueles, ó Deus, que têm passado por momentos difíceis, que nós possamos ser, ó Pai, suporte na vida dos nossos irmãos, daqueles que precisam, ó Deus. Nós te louvamos essa manhã e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Receba, Pai, nossa adoração esta manhã, receba o nosso dízimo e a nossa oferta, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
sabem que nós seguimos a palavra do Senhor. Existe um ponto de vista bíblico. A nossa mente sempre é conduzida por alguns princípios, preceitos, diretrizes que estão contidos na palavra do Senhor. Então, o nosso ponto de vista não vem de um partido, não vem de um político, não vem de tendências presentes ou a moda do momento. De maneira alguma, não é o que nos conduz. É algo sublime, é algo eterno, é algo que vai além do momento ou da moda. Especialmente em tempos de eleição, é importante a gente lembrar que o nosso ponto de vista é bíblico. Não segue de nada mais a não ser a palavra do Senhor em primeiro lugar. Então é isso que conduz a nossa visão, a nossa maneira de andar no nosso dia a dia, é sempre guiado pelo que as Escrituras dizem. Essa é a nossa prioridade, e é impossível, meus irmãos, é impossível ser cristão se a palavra do Senhor não é o que nos conduz em primeiro lugar. É importante lembrar disso. Não é possível ser cristão se quem fala mais alto é um partido político, ou se quem fala mais alto é um artista de televisão que está ali presente no nosso celular. Não, é a palavra do Senhor. Muito obrigado, thank you. A palavra do Senhor é que fala mais alto para nós. Veja o que a palavra do Senhor diz aí nas Escrituras, que falam justamente sobre esse ponto de vista bíblico. Em Romanos 12, versículo 2, nós lemos o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Veja que está aí presente, bem claro, a necessidade de estarmos sendo moldados, ou feitos novos, ou ser trabalhados por algo que está sendo trazido para a gente. É algo que está nos fazendo pensar e ser de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você começa a descobrir e mergulhar nas Escrituras, você vai ver a importância da leitura bíblica, a importância de estar estudando a palavra, a importância de manter o coração aberto para a voz do Espírito de Deus, de não estar nos endurecendo em vista do dia a dia e das dificuldades que estão aí presentes no mundo. Existia a necessidade de estarmos abertos, e não somente abertos à palavra do Senhor, mas deixar que a palavra do Senhor venha como uma semente e acabe produzindo frutos dentro da gente. Os irmãos sabem que amanhã, o 4 de julho, então nós estamos nesse long weekend. Muitos dos nossos irmãos estão viajando, estão então aproveitando esse long weekend, e quando a gente chega para ver o que aconteceu ali, que resultou nessa celebração de 4 de julho, lá em 1776, e os fogos que agora nós temos, esse monte de bandeira espalhado pelos lugares, a gente vê que há um momento marcante que separou a história prévia dos Estados Unidos para agora o que surgiu a partir desta declaração de independência. Aquela declaração de independência era um sinal que os colonos não queriam mais o domínio britânico. Era basicamente uma carta escrita, a verdade sendo declarada a um rei do outro lado do mar. Era uma declaração de princípios, das razões dos revolucionários, e a razão por que eles estavam indo à guerra, para comprar algo que eles sabiam que não tinham no momento. Jefferson, o autor principal da declaração, havia sido influenciado por átomos britânicos como o Tea Taxes, e ainda mais significante eram as ideias que os pensadores do iluminismo haviam deixado, ideias sobre governo, ideias sobre a sua legitimidade procedente daqueles sobre os quais o governo está governando, e o dever que o governo tem de proteger os direitos inalienáveis, como mencionamos previamente, das pessoas. Essas ideias foram incorporadas ali na declaração. Era um povo que estava dizendo: espera aí,
Agora a gente está descobrindo algo novo. Nós, na verdade, temos direitos e o governo deve servir aos governados e não os governados estar em servitude, escravidão a este governo. Essas ideias foram incorporadas na declaração. Todas as pessoas nascem com os mesmos direitos, os direitos à vida, liberdade, prosperidade. Esses direitos não podem ser tirados. Assim como esses pensamentos ou ideias impostas por estrangeiros, ou a obediência a regras britânicas, sem a representação daqueles colonos que diziam, nós também temos uma voz. O iluminismo prometeu ideias de uma nova maneira de pensar, de uma nova estrutura, de um novo proceder, uma visão mais clara sobre o que é governo, sobre o que é o cidadão, sobre quem são as pessoas, sobre direitos naturais, sobre sonhos, sobre propriedade. Tudo muda agora com essa visão que está sendo introduzida. Esses se tornaram os objetivos, se tornaram os ideais daquela nação, que celebramos agora neste long weekend. Estamos celebrando no 4 de julho justamente esse ideal que se levantou ali no passado. As ideias do iluminismo continuaram a inspirar a Constituição e se tornaram a base dessa nação, deste país, dessa nova nação que começou então com aquela, como um conceito, uma ideia naquela declaração. As Escrituras, meus irmãos, dizem que este mundo vive sobre uma tirania, a tirania de Satanás. A própria palavra do Senhor fala que Satanás é chamado príncipe das potestades do ar, o governante deste mundo, o Deus deste mundo, e então é dito que o mundo está sob o seu poder, sob o seu controle. Então, de acordo com a palavra, o tirano deste mundo é Satanás. E Jesus Cristo veio para trazer uma nova ideia, que nós não precisamos pensar que estamos debaixo do poder de Satanás, ou deste governo, debaixo da sua autoridade, ou debaixo do controle que vem com o pecado, a condenação do pecado, a morte. Mas agora ele vem dizendo, eu venho para criar uma revolução espiritual, para criar agora um movimento que vai trazer uma ideia que mesmo que nós vivamos numa vida de ainda pesar, de ainda sofrimento, de dificuldades, nós já temos essa ideia que foi criada com uma declaração espiritual, uma declaração que em Cristo Jesus nós somos livres. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo que pelo sacrifício de Jesus Cristo, Ele que se entregou, se ofereceu por nós, pelo seu sacrifício, nós encontramos liberdade. A palavra é muito clara que este mundo está sob o controle de Satanás. E é importante que a gente lembre disso daí, porque o mundo de hoje, ou até mesmo no cristianismo de hoje, existe essa tendência de pensar, não vamos falar de Satanás não, isso era simplesmente uma figura para ilustrar o lado mal dentro do ser humano, ou então não vamos falar sobre as coisas das trevas, porque é muito ruim, vamos falar sobre o amor de Deus. Mas o próprio Jesus, as próprias Escrituras falam que existe uma batalha entre a tirania satânica, a tirania do mal, a tirania do pecado, a tirania das trevas e o reino da luz. E Jesus Cristo, e a vida que há nele, e a liberdade que ele vem nos trazer. Agora é importante também lembrar que a palavra do Senhor fala muito claramente que o controle de Satanás não é absoluto. Ele só está reinando provisoriamente porque o Senhor tem permitido que isso aconteça. Mas é por um breve período de tempo, até que o Senhor, o nosso Deus, mude tudo. Deus está permitindo que Satanás tenha um controle provisório, para que haja um teste. Quem seguirá a Jesus? Quem seguirá a liberdade? Quem vai seguir então a tirania do inimigo e a tirania de Satanás? Como a própria história da independência, nós também experimentamos no Senhor a liberdade da tirania espiritual, que está sendo proliferada pela condenação do pecado. O Senhor Jesus, ele veio para nos libertar. Portanto, meus irmãos, é importante assumir um novo ponto de vista bíblico, para que nós possamos viver verdadeiramente essa liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Ele comprou essa liberdade para nós. Agora, se até no mundo secular
Mudanças de ótica são importantes para encontrar sucesso, quanto mais a nossa liberdade espiritual. É importante a gente ter um ponto de vista bíblico, mudar a nossa ótica, a nossa maneira de ver a realidade, para que essa verdade do Senhor entre em nossas vidas, em nossos corações, transforme quem nós somos em tudo que há. O mundo faz isso, que é mudar a visão das pessoas, e faz isso como? Existem simpósios para os quais as pessoas vão, seja de ciência, de administração, de negócios, ou debates, ou exposições, tudo isso para ver o que outros estão fazendo, qual é o novo negócio que está entrando no mercado, para ver como é que as coisas estão sendo feitas no momento, como é que está sendo trabalhado agora lá na agricultura, lá na fazenda, o que há de novo. Isso é uma maneira de mudar a maneira de pensar das pessoas. Existem coisas mais modernas de atuar, de agir, de proceder, de fazer as coisas andar. Quais são as novidades que estão entrando agora? Agora, quando a gente pensa, essa necessidade de mudar na nossa ótica é importante, seja no encontro de casais, seja a reunião dos irmãos que estão ali tratando sobre os problemas do momento, sobre dificuldades que existem lá dentro da família, ou ver o que a palavra fala. Nós somos forçados nesse momento a parar de pensar como aprendemos a fazer desde pequenininhos e dizer, peraí, existe uma nova maneira de pensar? Eu fui criado dessa maneira, mas a palavra do Senhor diz o seguinte, e eu posso fazer algo que vai mudar a minha vida. O meu casamento estava com problemas, mas veja as bênçãos que Deus fez na vida desses outros casais aqui. Deus pode mudar também a minha vida, quando nós nos expomos à realidade que existe aí no mundo espiritual. Nós permitimos que a palavra nos transforme, que o agir de Deus nos transforme, que algo novo aconteça. Conosco é aprender a deixar de olhar para baixo, ficar olhando somente para as coisas do mundo, mas a gente aprender a olhar para cima, para ver com os olhos de Deus, deixar de pensar como criatura e pensar como filhos de Deus. Isto é a mudança de ótica. Isso é o ponto de vista bíblico que está sendo introduzido na nossa mente, no nosso coração, nos ensinando a pensar como Deus quer que pensemos. Alcançar vitória vem alterando a nossa percepção da realidade, inclusive a vitória. Essa palavra se aplica perfeitamente à vida secular, a trabalho, a administração, a conduta pessoal, mas se faz assim muito mais na vida espiritual. Quando nós alteramos a nossa percepção das coisas, nós abrimos espaço para trabalhar de uma maneira diferente, para proceder de uma maneira diferente, para governar de uma maneira diferente aquelas coisas que o Senhor colocou sob a nossa administração. Para assumir um ponto de vista bíblico, meus irmãos, entenda em primeiro lugar o que é importante para você. Isso é evidente. A gente tem que chegar no momento onde eu vou dizer, eu amo isto, é isso que eu gosto de fazer, é dessa maneira que eu gosto de trabalhar, é isso que alegra o meu coração. Para uma pessoa, ela pode gostar demais de mexer com comida e trabalhar ali com o alimento, isso traz alegria. É por isso que muita gente deixa o campo profissional e vai se jogar ali num restaurante e começar um novo negócio, porque aquilo lhe traz alegria. Para outros, quantas vezes já ouvi falar de gente que começa fazendo algum tipo de trabalho secular e de repente diz, não, sabe o que eu gosto de fazer? É trabalhar com as mãos, é arte, é mexer com algo que eu posso produzir com as minhas próprias mãos. Isso, na verdade, é uma descoberta do que é importante para a pessoa. O mundo espiritual é a mesma maneira. Nós precisamos entender o que é importante para mim, porque às vezes eu ainda não aprendi a valorizar as coisas de Deus para a minha vida. E se eu não valorizo as coisas de Deus para a minha vida, como é que eu posso ver com a ótica bíblica, com os olhos de Deus? E como é que eu posso então abrir esse espaço para as coisas novas acontecerem? Na minha casa, no meu coração, na minha história. Lucas 12, versículo 34, nos diz, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração.
Perceba, o próprio Senhor nos mostra, nos traz na palavra essa lembrança que nós precisamos ver onde é que está aquilo que nós valorizamos mais. Posso estar trabalhando demais pelas coisas deste mundo e, na verdade, o meu coração está nas coisas deste mundo. Ou eu posso fazer uso das oportunidades deste mundo para trabalhar para as coisas de Deus. É impossível ver com os olhos de Deus se os nossos olhos estão fixados aqui nas coisas da terra. Pense bem, a nossa vida é como uma moldura, não é? A gente tem um quadro, geralmente a pessoa não coloca o quadro assim, simplesmente a pintura na parede, a gente coloca uma moldura para focalizar os nossos olhos, para centralizar a nossa atenção naquilo que está dentro da moldura. Agora, a nossa vida é da mesma maneira, o mesmo acontece. Existem coisas que nós colocamos na moldura da nossa vida, e eu posso dizer, olha, este carro é o que é importante para mim. Sem perceber, aquele carro vai ser o centro da minha vida. Até os filhos, a família, pode estar fora da moldura, porque o centro é somente aquele carro que está lá dentro. Ah, não, paguei muito nele, é muito bonito, aquela cor vermelha, e eu baixo ali o teto, eu posso andar no sol, e os filhos estão de escanteio. Os filhos são simplesmente algo para embelezar aquele carro. Às vezes é um barco, às vezes o foco do molde da minha vida, da moldura da minha vida, são as coisas que eu acumulei deste mundo. Ou talvez o foco pode ser a minha família, eu estou colocando ali no centro da atenção. Eu creio que na moldura a gente deve colocar no centro aquilo que é mais importante. Talvez deveria ser a cruz de Cristo, e ali um pouco para o lado está a família, e ali um pouco para o outro lado está o que eu faço da vida, que serve também para glorificar a Deus, e ali no cantinho eu posso ver então algum trabalho que eu faço no meu dia a dia, um hobby que eu faço, que da mesma maneira contribui no glorificar a Deus, mas a moldura está lá. Algumas coisas podem acabar ficando fora da moldura, porque não tem nenhuma atenção dada da minha parte. Você tem que saber, entender que as coisas que nós colocamos ali em cima da mesa, no centro da copa, o que é que eu coloco em cima da minha mesa do escritório, lá na escrivaninha, aquilo que eu estou colocando ali na parede, isso são declarações daquilo que é importante para mim. E na nossa vida nós estamos fazendo o mesmo. Declarações. É isto que é importante para mim. Às vezes o time de futebol é muito mais importante para mim do que a palavra de Deus. Eu estou falando isso, e a gente não para, porque a gente vai dizer, Deus amado, não, Deus me livre, a Bíblia é mais importante. Mas será que é? Quando sempre o centro da minha atenção é o time de futebol. Ou então sempre o centro da minha atenção são as amigas. Sempre o centro da minha atenção são os filhos. Quando o Senhor, Ele na verdade fala, se eu não estou pronto a deixar tudo, inclusive pai, mãe, filho, família, por amor a Ele, nós não somos dignos dele. Então nós precisamos estar entendendo o que é importante para nós na verdade. O rapaz quer ter um casamento bem sucedido, mas tudo que ele tem ainda lembra da vida de solteiro. O que é que vai pensar a recém-esposa? A pessoa quer ter vitória no trabalho presente, mas o coração está nas coisas lá do passado. O indivíduo quer ter uma vida de cristão, mas não abre mão das coisas da carne. Quais são as coisas que estão no centro da moldura das nossas vidas, meus irmãos? Daquele quadro que é a pintura da nossa história. Pense bem, 1 Timóteo 6, versículo 17 nos fala, e o apóstolo está dizendo isso para eles, e fala para nós também hoje em dia, mostrando como é que o mundo pode mudar a nossa visão. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Essa palavra aqui estava sendo dirigida a crentes, meus irmãos, não é ao mundo, não é a um Bill Gates, não é um Steve Jobs que já é falecido, mas está falando ali para
crentes que estavam, na verdade, colocando mais a sua alegria, mais a sua confiança na riqueza do que em Deus. E Deus está simplesmente falando, a palavra do Senhor está dizendo para eles, aqui está o apóstolo falando, olha, coloque a sua atenção, coloque Deus no centro da sua vida. É uma armadilha, e certamente muito fácil de nos prender, de continuar valorizando o presente mundo, as coisas que esse mundo oferece. Para uma pessoa o dinheiro pode não valer nada, ele diz, não, o dinheiro é só para facilitar as coisas da vida, mas a pessoa está com o coração colocado ali na diversão, está colocado em cima dos hobbies, está colocado em cima daquilo que é passageiro, e a palavra do Senhor está falando isso aqui, olha, aquele que está colocando o seu coração na alegria do seu time de futebol, coloque em Deus. Aquele que está colocando a sua alegria ali no churrasquinho de todo final de semana, coloque a sua alegria em Deus em primeiro lugar. Aquele que está colocando a sua alegria ali no seu turismo, coloque a sua alegria primeiro em Deus. Não é que seja caro, a palavra do Senhor não está falando para os ricos, deixem de ser ricos. Não está falando para aquele que tem os seus hobbies, as suas diversões, deixe de se divertir, mas está dizendo, não deixe que essas coisas controlem você e controlem a sua vida. É reconhecer o que é mais importante para nós, não é este presente mundo, mas é a eternidade. E para assumir um ponto de vista bíblico, meus irmãos, mude a sua perspectiva. Às vezes só basta você chegar e mudar ali a sua posição, olhar por um ângulo diferente, para você começar a entender o que é que está acontecendo na sua vida. Colossenses 3, versículo 2, nos diz, Colossenses 3, versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A Carla, quando eu a conheci, ela trabalhava ali numa loja de roupas, e era lá que ela ficava juntando o seu dinheiro para pagar a mensalidade da universidade, e eu vim por comando de Deus e acabei atrapalhando a universidade dela, e os 2 anos que ela pagou não serviu de nada, mas aí depois ela veio para cá, mas de qualquer maneira, ela estava lá trabalhando. E uma vez ela estava conversando comigo sobre a vitrine, como é que eles tinham que trabalhar na vitrine e na verdade, apresentar aquilo que a loja tinha para oferecer. Imagine só, quando você vê uma vitrine, você pensa no que a loja é. Se a vitrine é toda bagunçada, só mostra coisa michuruca, coisa sem graça, quem é que vai querer entrar na loja? Então a vitrine mostra muito do que é importante para a loja e do que a loja tem para oferecer. Ela trabalhava então, gastava um tempo lá montando ali para ficar bonitinho, colocando coisas lá, para chamar a atenção de que estava passando na rua. O panorama da nossa vida exige que a gente às vezes tome um passo para trás, para a gente olhar de longe o que é que realmente está acontecendo. Quais são as coisas que estão acontecendo na nossa vida? As coisas que realmente têm funcionado, deixado de funcionar, ido para frente, nos levando para trás na vida. Isso exige um passo para trás, ter uma visão mais abrangente, panorâmica do que está acontecendo conosco. Essa é a vitrine da nossa vida, que muitas vezes o mundo está vendo e nós não estamos reconhecendo o que está acontecendo. Com certeza Deus está vendo, mas nós não estamos percebendo. Não se deixe enganar, meus irmãos. Responda sinceramente as perguntas. O que é que falam as suas atitudes? O que é que dizem as suas preferências? O que declaram as suas opções? Às vezes as suas atitudes estão gritando e as pessoas estão vendo algo que você não consegue ver. E é importante então você chegar, tomar um passo para trás e dizer, peraí, eu quero escutar o que é que os outros pensam sobre o que está acontecendo na minha vida. Eu quero entender o que é que a palavra fala sobre mim. E às vezes não é olhando para a nossa vida como, eu preciso entender algo aqui, mas dizer, olha, Diógenes precisa entender uma palavra nova, precisa ver com novos olhos. É isso que a minha esposa pensa, é isso que os meus irmãos em Cristo estão olhando.
É isto que a sociedade está vendo em mim, porque as nossas atitudes falam, os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos alvos, aquilo que eu falo, aquilo que eu deixo de falar, tudo isso está sendo uma declaração para o mundo, meus irmãos. As nossas atitudes falam de maneira bem audível. Então mude a perspectiva. Se é preciso você por alguns minutos deixar de ser você, de ser o seu companheiro, o seu amigo, o outro irmão em Cristo, a sua esposa, o seu marido, ou os seus filhos, coloque-se no lugar deles para ver o que eles estão vendo. Para Carla, quando estava ali preparando a vitrine, às vezes era necessário ir para a rua, para ver como é que eles estariam, os futuros clientes veriam lá de fora da loja. Para nos libertar da tirania deste mundo, meus irmãos, é necessário deixar de amar o tirano. Lá no passado, os colonos americanos lealistas eram aqueles que permaneceram leais à coroa britânica. E mesmo durante a Guerra Revolucionária, naquele período, eles eram chamados de realistas ou homens do rei. Já os patriotas, aqueles que estavam lutando por independência, os chamavam de pessoas hostis à liberdade americana. O que estava, na verdade, eles estavam querendo fazer surgir uma nova nação livre da tirania. Mas os outros estavam lutando para continuar sob a tirania de um governo distante, de um governo que os estava controlando sem ter a mínima disposição para ajudar a nação a encontrar novos alvos e realmente ser bem sucedida. Veja o que fala 1 João 4, versículos 4 a 6. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui está a necessidade, meus irmãos, a gente estreitar o nosso foco também, a nossa atenção. No momento que a gente reconhece, aqui está o problema, a gente vai lá e vai consertar na vitrine o que está errado. Eu reconheço o problema que há na minha vida, porque eu comecei a ver, peraí, é assim que o meu filho me vê? Então deixa eu consertar a minha vida, eu não quero que seja essa impressão que ele guarde de mim no futuro. É dessa maneira que o meu cônjuge está me vendo, peraí, deixa eu consertar, para que Deus seja refletido na minha vida. É dessa maneira que a sociedade está me vendo, que os meus irmãos estão me vendo, como é que eu posso consertar? No momento que a gente toma aquele passo, tem a visão panorâmica, eu vou exatamente onde está precisando de conserto, e eu conserto aquela área, e eu vou mexer naquela área com a ajuda e o cuidado e a direção do Senhor. A quem você tem dado a sua atenção? A quem você tem ouvido? Existe a voz da independência, existe aquela outra voz que está tentando nos prender à tirania do inimigo, dizendo, não precisa mudar nada na sua vida não. E veja que a palavra do Senhor diz, aquele que nos ouve pertence a Deus, é aquele que não faz, ainda continua sob a tirania de Satanás. São aqueles que estão ainda ligados, lealistas ao poder do império das trevas, lealistas à tirania do inimigo, ou aqueles que dizem, eu vou receber a liberdade que Cristo Jesus me oferece, e eu vou transformar a minha vida para refletir essa liberdade que Ele me traz. O Espírito da verdade e o Espírito do erro estão aqui, nessa declaração. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A mudança de perspectiva é necessária também se nós queremos nos libertar de todo o espírito de derrota. Isso é a verdade que, mesmo no aspecto secular ou no aspecto cristão, exige de nós uma mudança de visão, olhar com olhos de vitória, como vitoriosos, e a palavra do Senhor fala que em Cristo nós somos vitoriosos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Como poderiam aqueles colonos lutar contra o Império Britânico
e ser vitoriosos se eles não pensassem logo no início: nós conseguiremos a nossa vitória, nós somos fortes o suficiente. E olha que o Império Britânico era imenso, forte, poderoso, mas aqueles colonos creram. E aqui estamos nós lutando contra algo que parece imenso, difícil, mas no Senhor nós já temos a vitória. Para assumir um ponto de vista bíblico, meus irmãos, nós precisamos, por final, visualizar o resultado. Isaías 40, versículo 31 nos diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Veja que no Senhor é a nossa força que é renovada, mesmo quando nós estamos fracos, mesmo que tenhamos caído, mesmo que tenhamos falhado, mesmo que nos vejamos como os menores de todos, mas nós olhamos para o Senhor e nós temos a nossa força renovada e nós conseguimos fazer algo que seria impossível para nós. Nesse texto aqui nós temos uma história de perseverança, apesar de tudo mais. É muito difícil, meus irmãos, nós sermos bem-sucedidos, sermos verdadeiramente livres, se como pessoas nós só estamos empurrando com a barriga, se só damos chute no escuro, se não reconhecemos a necessidade de realmente entender o resultado que esperamos encontrar. O que é que você quer para a sua família? Pergunte do Senhor a resposta e comece a então escrever ali no papel: Senhor, é isso que eu quero ver para a minha família, para os meus filhos, para o meu lar, é isso que eu quero ver na minha vida. Senhor, com a minha oração eu já estou visualizando, eu já estou então encontrando o resultado, eu já estou fazendo uma realidade pela fé nas minhas orações e nos meus sonhos em Cristo Jesus. Desejar vitórias espirituais e bênçãos para a família, sem primeiro preparar a terra para o plantio e depois para a colheita, é somente frustração garantida. Não adianta você chegar e viver a sua vida dizendo: eu quero algo do Senhor, sem você primeiro parar e dizer: Senhor, é isso que eu quero receber de Ti. O Senhor tem me ensinado, e eu já sei onde está a área onde eu preciso trabalhar na minha vida, onde eu preciso chegar no Senhor, as metas que eu quero alcançar também. Isso é materializar pela fé aquilo que você já percebeu como direção do Senhor. Anote as etapas necessárias que serão precisas para concluir o objetivo. Você precisa estar preparado para implementar aquele plano bem traçado. Isso você faz quando vai começar um negócio, quando vai começar um trabalho, quando você vai começar uma família e quando você está prosseguindo adiante na sua vida espiritual. Lembre-se também de que para ter sucesso, meus irmãos, nós precisamos incorporar, inclusive, o fracasso em nosso pensamento, os tropeços, as falhas, como oportunidades de reformular, de reconhecer uma nova direção do Senhor, de seguir adiante em vitória nele. Hebreus 11, versículos 1 e 3, Hebreus 11, versículos 1 e 3, nos dizem: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Veja aqui, visualizar o resultado é crer. Não é crer naquilo que você pode apalpar, naquilo que você pode ver, mas naquilo que está sendo formado na sua mente pela fé. De acordo com o versículo 3, para ser real não é preciso ser visível, é preciso ser crido no Senhor. O problema de muita gente é que é fácil visualizar, mas o que é ruim. Não vai dar certo, eu sei que vai dar errado, deu errado das outras vezes, e a gente tem essa tendência do negativismo. Mas para vivermos no Senhor, nós aprendemos, nós temos uma visão, uma perspectiva nova, nós vemos o que é importante e em seguida começamos a materializar o que vem pela fé. A história do cristão não é um buraco, não é uma derrota, não é o pecado, não são os fracassos, e sim a vitória que já foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e hoje nós vivemos essa vitória.
que Ele comprou para nós. Cristo Jesus, lá, nos tornou mais que vencedores, como diz a palavra. Nele, nós somos mais que vencedores. Isso aqui, meus irmãos, não é aquela pregação, não é aquela palavra superficial de você é vitorioso, você pode comprar o que você quiser, você pode ter todas as coisas, você será rico. Não, é ser vitorioso na vida. Mesmo sendo pobre, podemos ser vitoriosos. Mesmo estando enfermo, podemos ser vitoriosos. Mesmo estando em dificuldades, mesmo estando na luta, nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, em Ti eu sou mais que vencedor. O ponto de vista bíblico é a chave para a liberdade e para as novas conquistas em Cristo Jesus. Valorize o que realmente é importante. Veja a situação em que você está vivendo com novos olhos, com um olhar crítico, mais saudável, e mude a sua perspectiva. É assim que você vai ter o ponto de vista bíblico, que traz para você uma vida no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração agora. Eu convido a você a se colocar de pé e convidar o Senhor a tomar controle da sua vida. Onde é que você precisa mudar? Quais são as coisas que têm sido importantes para você? Peça ao Senhor para te ensinar, para te dar uma nova visão, para estar flexível a aprender, e deixe que o Senhor te conduza a novas conquistas nele. Amém? Fale comigo agora, ao Senhor. Converse com o Senhor nesse momento. Pai amado, aqui estamos, gratos a Ti pela palavra que o Senhor nos trouxe. Senhor, nesse final de semana, quando é celebrada a independência de uma nação que antes estava debaixo da tirania de uma outra nação, uma nação que aprendeu a lutar pela sua conquista. Pai amado, nós queremos lutar pela nossa vitória em Cristo Jesus, não estar debaixo do controle das trevas, não deixar que o mundo nos controle, não deixar que o inimigo nos faça pensar que somos derrotados, mas estar abraçando a verdade que em Cristo Jesus nós somos vitoriosos, nós somos livres, nós já conquistamos, ó Pai amado, algo que o mundo não oferece, mas que o Senhor comprou para nós. Nós te agradecemos porque, Senhor Jesus, não é uma palavra de positivismo falso, superficial, mas sim, Senhor, algo que nos dá, Senhor, razão para a essência de que nós somos. Louvamos pela palavra, louvamos a Ti pela palavra que o Senhor nos trouxe, pela verdade que nos liberta, e Senhor Jesus, porque pela fé nós podemos declarar sobre o Teu povo liberdade, conquistas, a derrota das trevas e a vitória da luz, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Amém. Aos teus pés.
Ministério de Assistência Social da nossa igreja já está ativo. Para maiores informações, basta procurar a Mel ou a Penha. Se você desejar ficar informado sobre esse ministério, basta seguir nosso Instagram, @IPBassistência. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Vem aí o Extreme Week no dia 17 a 22 de julho. Adolescentes e jovens são convidados a prestar serviços comunitários nos arredores da igreja. Para fazer sua inscrição ou se desejar maiores informações, procure hoje mesmo a Laísla Nascimento. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6:30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Toda a família é convidada para buscar o Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos culto de oração para os adultos, estudo bíblico para os adolescentes e jovens e salinha para as crianças. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você pode colocar seu pedido na nossa parede de oração. Estamos orando e intercedendo por cada pedido nos cultos de oração, toda quarta-feira. Durante o verão, os adolescentes estarão fazendo reuniões nas casas. Se você desejar oferecer sua casa para uma reunião, você pode procurar a Carla ou a Laísla para agendar seu dia. Fique ligado nas localizações das reuniões de cada semana. Se você já é batizado e deseja se tornar um membro IPB, procure hoje mesmo o pastor Diógenes ou ligue para a secretaria da igreja. Nessa semana, o pastor e sua família estão saindo de férias. Os cultos acontecerão normalmente e tanto os oficiais quanto os líderes da igreja estarão à disposição dos irmãos. Lembramos a todos que a secretaria da igreja funciona de segunda a sexta, de 10 da manhã às 6 da tarde. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.